Bom, como combinado, né? Quarta-feira, dia de nossa aula, essa é a nossa sexta aula e nós vamos terminar hoje na verdade, nós vamos terminar a discussão sobre o projeto de uma psicologia científica, mas nós não vamos esgotar essa discussão completamente, porque, de certa forma, o projeto ele vai nos acompanhar ao longo do curso, como já havia explicado para vocês, né? Ou seja, o nosso curso ele visa fazer essa correlação entre uma neurociência final do século XIX, representada por Freud como um grande artífice de uma nova forma, um novo modelo de neurociências, né? Naturalmente que em relação com outros grandes nomes do seu tempo, mas destacando a originalidade freudiana. E todos os outros autores com os quais nós vamos trabalhar a partir da próxima semana, eles estarão sempre em diálogo permanente, talvez a revelia dos seus desejos, né? Mas assim, em diálogo que nós vamos estabelecer entre a obra desses autores e tanto o projeto quanto também o texto sobre a concepção das afasias. Então, para a gente poder entender, há várias leituras possíveis do projeto, né? Naturalmente que há várias leituras. Por exemplo, na última parte do trabalho, do projeto, quando Freud trabalha a questão da histeria, né? Com o caso de Emma, que vocês devem ter lido e que nós vamos falar en passant em alguns momentos ao longo do curso também. Nesse momento, Freud trabalha algo que vai se tornar muito importante para a história da psicanálise como um contínuo, né? Sem rupturas, a partir daquele momento. Então, ali nós encontramos muito sobre algumas características, por exemplo, da histeria, que vão ser trabalhadas ao longo de toda a psicanálise. Por exemplo, a questão do deslocamento, né? Que já se encontrava ali, como uma mentira primordial, que seria um primeiro momento da estruturação de uma histeria, né? E que iria mais tarde, como Freud iria nos dizer, que as histéricas sofrem de reminiscências. Então, muito do que existe nessa passagem que vai dos estudos para a histeria, sobre a histeria, né? Que ele publica com Breuer, como também na interpretação dos sonhos, nós já encontramos elementos dentro do projeto e que, nesse caso, a ruptura é menos radical, ou seja, ele já coloca ao final do projeto alguns elementos que fazem uma passagem mais suave para aquilo que nós conhecemos hoje como sendo a psicanálise propriamente dita, né? Mas, paradoxalmente, não é esse o ponto que eu quero ressaltar, né? Porque eu quero ressaltar, como eu dizia para vocês desde o início, os aspectos que dentro do projeto vão ser elaborados, vão ser desenvolvidos e que vão servir para uma reaproximação de Freud com as neurociências, mas mais recentemente, né? Eu dizia para vocês que, sobretudo a partir dos anos 90 do século XX, ok? Não no sentido de fazer alguma reconciliação científica, digamos assim, ou epistemológica, sobre o modelo freudiano e o modelo atual, mas no sentido de colocar em diálogo e de colocar em confronto, em alguns aspectos, destacando as semelhanças, as diferenças, mas também as semelhanças, tanto no que existe de um desenvolvimento produtivo entre Freud e as neurociências modernas, como também as semelhanças no sentido das limitações que ambos encontraram, ok? Então, eu vou tentar demonstrar para vocês, por exemplo, que uma das dificuldades que Freud encontrou, que foi trabalhar com a qualidade, né? E que ele desenvolve aquele modelo dos neurônios ômega e que as coisas não ficam muito claras, né? Foi também a dificuldade que muitos neurocientistas atuais, nossos contemporâneos, encontraram e que eles também, ao meu ver, não deram uma resposta à altura para o problema, ok?
Então, tanto Freud em 1895 como os neurocientistas atuais padecem dessa dificuldade de trabalhar com qualia, com a qualidade, e, sobretudo, de trabalhar com a passagem disso, do qualia, para a linguagem. Então, aquilo que a gente discutia e que eu conversava com Paulo na última aula, na verdade, na nossa última discussão, diz respeito a esse elemento. Ou seja, que faltou, na minha opinião, tanto a Freud quanto às neurociências modernas, essa passagem para o entendimento de que forma aquilo que era analógico, no sentido de uma representação topológica, mais ou menos definida como uma topografia de neurônios, né, para cada representação e para cada percepção, a passagem disso para o pensamento a partir do desfile dos significantes, das palavras que se associam e que vão formar a linguagem, aquilo que Freud vai tão bem trabalhar dentro da psicanálise, né? Muito embora, como Paulo bem disse, isso não é explícito no sentido de... É explícita a relação de Freud com a linguagem, é evidente, né? Mas Freud pouco utilizou algumas vezes, mas pouco utilizou o conceito linguagem. Muito embora toda psicanálise seja permeada pela linguagem, como toda psicanálise é permeada pela memória, né? Na verdade, embora esses não tenham sido os recortes, no sentido que Freud não nos disse assim, eu vou trabalhar a linguagem, eu vou trabalhar a memória, mas toda a psicanálise é permeada tanto pela memória quanto pela linguagem, sobretudo o casamento de ambas, que a gente vai denominar, então, que nós denominamos e que já discutimos em alguns momentos da nossa aula, que é a linguagem narrativa, né? A linguagem narrativa, que vão envelopar essas representações, que vão dar um conteúdo, uma pacificação simbólica, e que por isso mesmo nós vamos ter então associações agora, não mais associações de representações imagéticas, né? Mas sim de representações de palavras que vão então entrar numa corrente significante, e que aí sim, claro, Freud trabalha com a linguagem, né? Lacan vai explicitar isso, sobretudo a partir da influência que ele teve de Ferdinand de Saussure, de Benveniste, de Jacobson, e vai utilizar a linguística como um arsenal mais explícito, né? Muito embora ele próprio diga que o momento que ele volta a proposta para o retorno a Freud, né, é a partir do campo da linguagem, né, o campo da palavra, ok? Muito bem. Mas assim, por que eu digo que no projeto a ênfase não é dada à linguagem nesse sentido, né? Se vocês observarem bem, todo o processo de desenvolvimento do projeto, ele é baseado em dois princípios, né? Que não são explicitados por Freud, mas que, mesmo a partir do desenvolvimento da psicanálise, a gente percebe isso, né? Que é um princípio econômico e um princípio dinâmico. Então, o princípio dinâmico, ele tem a dimensão do psicológico, daquilo que o próprio Freud, à época, denominava de psicológico, né? Que é das representações de associações, melhor dizendo, das associações que eram feitas, que nós podemos dizer, então, que são representações que são passíveis de entrada na linguagem. Então, esse é o aspecto dinâmico, ou seja, de representações que entram em confronto e que trocam suas energias, né? Mas no sentido psicológico, naquela emergência que já é o sentido psicológico. E um outro princípio, o outro princípio que é o econômico, que diz respeito à própria biologia do sistema nervoso, né? Diz respeito o quê? Aos investimentos e às facilitações dos 3 tipos de neurônios que Freud nos descreve, né? Então, do neurônio Φ, do neurônio Ψ e do neurônio ômega. Então, quando nós percebemos toda a evolução do pensamento de Freud dentro do projeto, nós observamos que a quantidade é determinante, e aquilo que eu falei, que eu chamei de um princípio termodinâmico e hidrodinâmico, são determinantes para o modelo, né? Então, o sistema nervoso, ele tem uma tendência à descarga, seria o princípio da inércia, mas que por complexificações progressivas e ascendentes, nós vamos ver que ele passa do princípio da inércia, que seria o modelo do arco reflexo, como nós já discutimos, e nós
buscamos o princípio da constância, que seria uma espécie de uma homeostasia, uma distribuição dessas forças, dessa quantidade, né, por dentro de todo o sistema. E aí nós estamos falando do sistema nervoso, nós estamos falando da parte biológica de fato, ou seja, dos neurônios, né? Agora, que esse preenchimento ele não se dá ao acaso, né? Ele não se dá aleatoriamente, mas ele se dá por vias preferenciais, por vias que são que se tornam permeáveis, outras que se tornam impermeáveis, e que por isso mesmo existe uma direção em que nós podemos dizer que existe, nesse caso, um código analógico, né? Nós não estamos falando ainda de um código digital, mas um código analógico em que iria catalogando e formatando de forma representacional e de forma analógica, porque é representacional no sentido topográfico e topológico, ok? Que diz respeito tanto às facilitações quanto o preenchimento dessas vias, né? As facilitações são uma consequência disso, pelas quantidades. Muito bem. Então Freud vai nos dizer, por exemplo, que nós recebemos aqueles estímulos do mundo externo a partir dos neurônios Φ, que isso também nós já vimos, no sentido de que os neurônios Φ, devido à carga ser mais elevada, então nós não teríamos, as barreiras de contato elas não seriam eficientes nesse sentido, então a corrente de quantidade passaria sem maiores barreiras, né? Mas que no sistema Psi, ele divide em dois tipos de sistema Psi, né? Aqueles do núcleo e do pálium. O pálium, na verdade, é uma nomenclatura antiga, mas que diz respeito ao córtex cerebral. E o núcleo não fica muito claro no texto, mas se supõe que diz respeito a núcleos subcorticais, né? Muito bem. Então, Freud vai nos dizer que é nessa passagem entre aquilo que vem dos estímulos endógenos, que diz respeito, então, ao sistema do núcleo Psi, né? Dos estímulos endógenos que adviria o desejo e a pulsão, aquilo que também já falamos sobre isso, que é denominado que Freud denominou de Triebfeder, né? Essa pulsão, ela vai gerar, na verdade, aquela tensão que vai ser o contínuo para o funcionamento do sistema nervoso, né? O contínuo para o funcionamento do aparelho psíquico, junto, claro, com aquelas outras cargas que são intermitentes, que não são contínuas, que vêm do mundo externo. E nós vimos que os neurônios, para tentar dar conta de que um certo grau de consciência e de qualidade, para dar as nuances qualitativas dessas representações que são formadas analogicamente pelas vias que são preenchidas a partir dessa carga de quantidade que vem tanto de Φ quanto de Psi, os neurônios ômega seriam os responsáveis, então, pela aferição para sinalizar a Psi se aquela representação que é formada a partir daquela carga contínua ou intermitente de energia ou de quantidade, energia não é a palavra que Freud utiliza, né, mas de quantidade, o Q e o QN, se aquela informação estaria vindo do exterior, do mundo exterior, ou do mundo interior, que seriam pulsões endógenas, ok? Então, quando Freud estabelece essa triangulação entre o sistema Φ, Psi e ômega, o que ele está, em todo momento, quando ele desenvolve o modelo, é nos dizendo que se trata de uma distribuição de quantidade. E que essa distribuição de quantidade ela é utilizada para uma codificação que são aquilo que eu chamei de árvores. Freud não utiliza essa expressão, mas essa é uma expressão que dentro das neurociências e alguns autores utilizam para explicar os mapas que são formados para as representações, né? Já estou antecipando algo que vai ser o casamento que nós vamos fazer lá na frente entre essas representações freudianas com as representações de modelos como o de, eu já também antecipei para vocês, o de Antônio Damasio, ok? E outros modelos. Muito bem.
qualquer tipo de representação que Freud desenvolve no projeto é dependente desses mapas, uma estrutura não aleatória, de uma estrutura que, de certa forma, dentro do modelo, são também mais ou menos estáticas, né? Esse é um problema que somente a linguagem vai poder resolver, e nós vamos falar daqui a pouco. Então, por que estática? Porque cada percepção ela vai ter aquelas vias preferenciais e aquilo é como um modelo, né? Um modelo que o próprio Freud diz que aquilo não é estático, no sentido que ele vai... Essas inervações, ou melhor dizendo, esses investimentos quantitativos em cada uma dessas vias facilitadas, eles são mutáveis, né? Ou seja, outras vias acabam sendo investidas e aquilo nunca é a mesma coisa. Existe uma certa plasticidade, né, nesse mapa topográfico, que ele vai mudando ao longo do tempo. Mas Freud não consegue explicar, dentro do modelo do projeto, de que forma essas mudanças se dariam, né? Então, o modelo analógico ele se presta muito para as explicações de imagem, não somente imagem visual, né, mas as imagens, uma imagem acústica, uma imagem de uma representação palavra, uma representação de qualquer tipo de sensibilidade e uma representação visual também, no sentido que são imagens de diversas formas que são compostas por diversos elementos, como nós vimos nas representações palavra, no modelo das representações palavras, na concepção das afasias, mas que são sempre representações que não têm a plasticidade necessária para, por exemplo, nós entendermos a fluência da palavra, né? A rapidez com que nós passamos de um tema a outro, ou de uma percepção a outra, ou de uma representação a outra. Isso exigiria, na verdade, um gasto, se nós formos imaginar, um gasto de quantidade muito elevado e algo um tanto caótico dessa passagem do modelo meramente analógico, que um modelo analógico de uma estrutura topográfica e topológica que muda ao longo do tempo, mas de uma forma frenética, com uma rapidez muito grande, para dar conta, por exemplo, para um discurso como o que estamos fazendo, ou seja, uma discussão, uma narrativa sobre um tema, sobre o tema, seja ele qual for, né? Mas que seria necessário que eu estivesse a todo momento representando imagens na minha mente que se refeririam a representações que uma vez tiveram relação com algo do mundo exterior, ok? Freud não ultrapassa essa barreira. Ele fala sobre e aí, Paulo, eu revendo o texto do projeto, de fato está lá que Freud fala em linguagem. Ele fala um pouquinho, não fala muito em linguagem, né? Mas ele fala em linguagem a partir não do aspecto dinâmico da linguagem, mas a partir desse aspecto estático de formação, de representação de palavras, dentro dessa estrutura de mapas mentais, mas ele não se refere à relação de associações de palavras como significantes, o que nós poderíamos denominar mais tarde de significantes, né? Então, naturalmente, depende da leitura que nós fazemos desse tipo de trabalho, com a riqueza que permite uma série de leituras possíveis, né? Mas o que Freud trabalha dentro do modelo do projeto é uma transformação temporal, e por isso mesmo que ele fala de períodos, desses modelos de distribuição de energia dentro vamos chamar assim, de um sistema fechado, que seria o sistema nervoso, e que ele tem que fazer uma espécie de um equilíbrio entre aquilo que vai ser uma descarga, que pode ser descarga motora, ou aquilo que vai ser poupado como uma energia para essas distribuições e a possibilidade, então, de forma dinâmica, do surgimento do pensamento, né? Que ele vai, inclusive, falar sobre diversas formas de pensamento nesse sentido, a partir das transformações analógicas do modelo. Então, um modelo dinâmico, somente no sentido de transformação plástica, mas não é um modelo dinâmico no sentido de significantes que se tornam, como ele fazia
como ele bem fez no conceito das afasias, no trabalho sobre o conceito das afasias, de 1891, né? Da fluidez de signos que são signos que não têm uma relação necessária com a coisa, com o que se encontra no exterior, né? Freud vai nos dizer também que essa relação entre essas representações, esses preenchimentos de mapas mentais que formam representações, que elas dizem respeito também à possibilidade de nós termos uma relação crítica com a realidade, ou seja, o desenvolvimento de um princípio de realidade, né? Mas ele chama atenção dentro desse próprio processo, isso é muito interessante, isso é interessante tanto para a psicanálise como para as neurociências, e Freud já se atentava a isso, que quando ele fala sobre o princípio da realidade, ele não está se referindo nem a uma realidade psíquica, puramente, né? Porque ela pode ser uma realidade, por exemplo, alucinatória, e tampouco a uma realidade que existiria lá fora, independentemente do observador. Isso porque todo contato que nós temos com a realidade, nós podemos dizer que nunca é um contato com o real, né? Ou com a realidade, com a coisa que se encontra lá fora. Mas é sempre um contato virtual, porque depende dos nossos instrumentos de percepção, que começam lá nos órgãos de sentido, naquilo que a gente vai denominar de órgãos de sentido, que vão captar as informações, né? O processamento dessas informações em todo o sistema, para que depois, então, naquela dialética entre os períodos que ele vai encontrar que ômega vai determinar, né, para os investimentos em psi e em fi, determinar se aquilo se trata de algo que é uma percepção que tem alguma relação com o mundo externo, alguma relação, mas que não é o mundo externo, né, ou que, rompida essa relação, pode se tratar simplesmente de fantasia, né, de ilusão ou de alucinação tanto como alucinação de desejo, uma vez que aquelas vias que uma vez foram preenchidas com um objeto, né, seja ele um objeto primordial ou outros objetos que vêm, de certa forma, tentar suprir essa falta primordial, né, ou as alucinações, por exemplo, as alucinações patológicas que nós vamos encontrar nos psicóticos e etc, né? Então é um modelo energético, digamos assim. Ele é um modelo energético, mas um modelo topográfico e topológico. Qual a diferença quando nós falamos de modelo topográfico e topológico? O topográfico, porque ele tem uma distribuição física, né, entre os neurônios, da relação das diversas conexões neuronais. E topológico, porque ele tem uma relação que aí já não é mais a relação física, mas a relação de posição de processamento de cada uma dessas informações. Então, a relação que cria uma nova dimensão, e essa passagem do topográfico para o topológico pode nos dar uma luz da passagem, aquela que nós, com a lupa, nós vamos delimitar e tentar entender, que é a passagem do biológico para algo que é um salto para fora do biológico e que seria a linguagem, e que é aquela linguagem que nós perseguimos e que nós entendemos, e isso me parece que já não há mais um mal entendido em relação a isso, que é quem vai dar a organização daquilo que seria a formatação de um aparelho psíquico, tanto nos moldes freudianos, como aquilo que a gente poderia chamar de um aparelho psíquico pós-freudiano, né? Ou aquela ruptura com a própria ideia de um aparelho psíquico, e que essa é uma outra história que talvez bem mais adiante nós venhamos a falar, no que diz respeito o próprio desenvolvimento da psicanálise após Freud, para não confundir com a psicanálise pós-freudiana, né? Mas com a psicanálise após Freud, que foi desenvolvida, por exemplo, por Jacques Lacan, a partir dos anos... Bom, tem vários momentos de Lacan, mas a gente poderia falar a partir dos anos 50, sobretudo, quando Lacan dá ênfase a essa questão da relação da linguagem com o inconsciente, né? E daquela primeira fase de Lacan, quando ele estabelecia que o inconsciente se estrutura como uma linguagem. Então,
esse modelo freudiano, ele é, digamos assim, o elo perdido entre aquilo que nós vamos tentar fazer, né? Uma reaproximação crítica, uma reaproximação dialética de tensões, né? Mas para buscar uma síntese posterior, que não é uma reconciliação. A síntese não significa uma reconciliação, mas uma outra coisa, para se trabalhar talvez no futuro, para se criar um campo de pesquisa, ou se não criar um campo de pesquisa, mas ajudar na criação de um campo de pesquisa já que muitos autores importantes, não muitos no sentido da quantidade de autores que trabalham no universo das neurociências, mas alguns autores importantes tentam fazer criar esse campo, que é um campo dialético, digamos assim, de saberes, mas que não pretende reduzir um saber ao outro e tampouco seja tutelar a ciência a partir de princípios da psicanálise, seja tutelar a psicanálise a partir de um modelo científico que não lhe cabe, que não diz respeito aquilo que a psicanálise, ao lugar da psicanálise tanto dentro da cultura, como dentro da clínica, como dentro daquilo que é uma interlocução de um saber sistemático e que está, se não dentro do campo da ciência, mas ao lado da ciência, como um saber que necessariamente tem que interagir para nós tirarmos as consequências. Uma coisa interessante nesse modelo é nós focarmos naquilo que Freud fracassou, né? Que eu dizia para vocês, onde foi que Freud fracassou nesse modelo? Foi no estabelecimento daquilo que nós chamamos de qualidade, né? Então, Freud fracassou naquilo que ele denominou de neurônios ômega. Fracassou, mas abriu uma porta que aí sim pode ser interessante para nós entendermos não exatamente a linguagem das línguas naturais, por exemplo, que nós utilizamos para pensar, mas que abre a porta para algo intermediário, que eu dizia a vocês, que é o código neuronal, porque uma das formas de nós interpretarmos o que Freud nos explica nos neurônios ômega, e quando ele fala de períodos, tem uma certa similitude com aquilo que só foi descoberto muito depois, que é o código neuronal, o código dos disparos neuronais, no sentido de que ele mimetiza, né, aquilo que nós chamamos de linguagem digital, que é utilizada na computação, a linguagem do 0 ou 1, né, ou de uma sucessão de 0 ou 1s que são um código, mas que vão formar a partir da multiplicidade, da possibilidade de múltiplas conexões neuronais, de fazer emergir a partir de um código que eu dizia para vocês, que é um código cego e um código onde é a própria natureza de forma não intencional, né? Não há intencionalidade no código neuronal, mas que por complexificação sucessiva é dele que vai emergir a linguagem. E por que eu digo isso? Por que eu digo que o ômega, que o modelo de ômega, quando Freud vai nos falar sobre os períodos, pode ser um elo entre o que falta no projeto e o que é desenvolvido após pelas neurociências, né? É que Freud nos diz que ômega vai sinalizar a psi qual o período que tem relação com algo que é externo e o período de algo que vai sinalizar a psi, algo que é interno, né? Que são aquelas pulsões propulsoras do psiquismo. Ora, de que forma a gente pode entender esse período? Esse período pode, demonstrando dentro da duração, né? Então, período, a gente está falando de uma relação temporal, dentro da sua duração e da sucessão de períodos, como são períodos diferentes de estímulo. Então, vamos imaginar, um estímulo externo, ele, nas suas diversas formas de estímulo externo, né? Visual, táctil, etc., ele vai ter um código de tempo em que ele vai, por intermitência, estimular o sistema nervoso, de tal forma que essa relação entre os diversos períodos vai ser interpretado como algo de externo.
Para vocês entenderem isso, imagine, por exemplo, um código Morse, né? O que é um código Morse? Cada uma das batidas do código Morse não diz nada a respeito de nada, né? Não faz sentido algum. Mas a sucessão temporal daquela batida com as suas intermitências forma um código que é interpretado, para quem conhece o código Morse, que é interpretado como uma linguagem. Não é assim? O que Freud nos demonstra no projeto, embora ele, ou melhor dizendo, ele não nos demonstra porque isso não fica explícito, né? Eu dizia que nós temos dificuldade de entender com clareza o que Freud pretende nos explicar com os neurônios ômega. Há várias leituras sobre isso. Mas uma leitura possível, e que não é incompatível com o que a gente lê no projeto, é que esses períodos seriam mais ou menos assim, como uma espécie de um código Morse, ou seja, são intermitências, né, que vão distinguir para o sistema psi se aquela informação é externa ou se aquela informação é interna para formar as representações. E que a partir disso aí, a partir desse código, nós estaríamos então observando, estaríamos sendo sinalizados se aquela representação é uma alucinação ou se aquela representação é, na verdade, uma informação de algo que se passa no mundo externo, embora não seja o algo que se passa no mundo externo, né? É sempre uma tradução, e por isso mesmo uma tradução sempre com ruído, sempre inadequada. O que vai fazer, inclusive, é interessante isso também, porque Freud vai nos demonstrar que o pensamento surge a partir das inadequações, né, das representações com aquelas pulsões que fazem o sistema nervoso funcionar. Ou seja, se nós tivéssemos uma perfeição, né, entre o estímulo e a sua representação, nós estaríamos dentro do processo psíquico primário, da descarga absoluta. Então não haveria demanda para o pensamento. Mas é a inadequação, ou seja, sempre a representação, ela é sempre um retrato um pouco mal feito daquilo que a produziu. E por isso mesmo, aquela carga de energia que está transitando dentro daquelas árvores neuronais, né, ela precisa sempre de um aspecto dinâmico, de modificação, para adequar a representação àquilo que se supõe seja a realidade. Então, por isso mesmo, cria-se uma demanda para o pensamento. Ok? Então, nós já estamos passando dos 30 minutos, acho que isso é apenas para nos instigar para a discussão do sábado. Ok? Essa inadequação é fundamental para o entendimento de por que nós temos uma demanda para o pensamento. Porque senão, tudo estaria resolvido imediatamente como uma forma de arco reflexo e não haveria demanda para pensamento. Nós seríamos seres, por exemplo, que funcionaríamos muito bem e talvez não precisaríamos da consciência, funcionaríamos muito bem como funcionam, por exemplo, os insetos, né, que não precisam de maiores reflexões existenciais para adequar o seu mundo à realidade, porque eles já têm tudo codificado. E esse código, né, ele é um código estereotipado e não intencional, o código que gera a maior parte dos animais. Mas no nosso caso, o código ele é sempre inadequado porque ele precisa sempre de uma readequação, uma certa modificação plástica desses investimentos, desse aspecto tanto dinâmico quanto econômico do modelo freudiano, e que é nessa sucessão, então, de adequações, de tentativas de adequação, que nós temos a demanda para pensar, para representar o ausente, e aí sim, como é que nós representamos o ausente e o que caracteriza os humanos nesse aspecto, né? É que nós representamos o ausente com aquilo que Freud chamaria de representações de palavras, mas que nós podemos chamar hoje de significantes, que não vão mais necessariamente se remeter à coisa primordial ou à coisa lá fora, mas que vão se remeter a outros significantes. Significantes se remetem a outros significantes e nós entramos então na cadeia dos significantes e nunca mais saímos. Nós saímos, digamos assim, daquela alienação do aspecto mais estereotipado, repetitivo de um código e caímos numa outra alienação, né? De certa forma, uma doce alienação, porque nos permite, por exemplo, criar a cultura, né? Mas que é a alienação na linguagem. Ok? Então,
embora a linguagem não seja, de fato, na minha opinião, o foco do projeto, o projeto certamente tem consequências importantes para todo o modelo de linguagem, sobretudo de que forma nós entramos na linguagem, e aí é uma outra história que nós vamos discutir mais tarde. Ok? Abraço.